naquele momento, porque ele falou assim: aqui é a casa de meu pai, não casa de ladrões, porque ele chamou aqueles judeus de ladrões, porque estava fazendo a vontade dos homens, não estava fazendo a vontade de Jesus, do Deus Criador dos céus, porque ele estava fazendo naquela hora era simplesmente vender as coisas que não eram do agrado do Senhor. Então Jesus vai dar um exemplo aqui. Ele vira a mesa, após confeccionar um açoite de cordas, expulsou todos eles no templo, bem com os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, dando o povo às mesas. Nenhum homem se atreveu a levantar a mão para Jesus naquele dia. Nenhum homem, porque Jesus fez com uma coragem, Jesus fez com uma ousadia, ali naquele momento, ele derrubou a mesa, pegou o chicote na mão, ali ele jogou aquele dinheiro no chão, expulsou todos aqueles que estavam lá, os animais todos. Ninguém teve a coragem de ir até ele, mas Jesus olhou e vai dizer: então disse: o que vendia pombas, tirai essas coisas daqui, não transformai a casa do meu pai em mercado? E seus discípulos lembraram, sendo o que está escrito: o zelo da casa me devorará. Aí eles começaram a lembrar daquilo que os profetas lá atrás tinham falado, daquilo que os anciões tinham falado, que a casa do Senhor, a casa de oração, era para guardar, era para estar juntos, orando, não de qualquer maneira, não de vendendo bois, ovelha, o que estava sendo vendido como mercado, porque eles achavam isso bonito. Aí quando Jesus vira a mesa, quando Jesus pega o chicote na mão, aí mudou a história ali, eles ficaram chateados, porque era o ganha-pão deles, mas Jesus fez isso aí para saber que a casa de oração tem que ter respeito, em nome de Jesus. Aleluia. Responderam, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus respondeu: derribai este templo em 3 dias, eu levantai. Eles pensavam que eles iam derrubar aquele templo lá que foi construído em 46 anos. Eles pensavam que você agora, em 46 anos, nós fizemos esse templo aqui, e você disse que vai derrubar em 3 dias. Ele estava falando do tempo dele, que era o corpo físico dele. Que ele ia morrer, naquele dia ele ia ressuscitar e ia estar do lado do Pai. E hoje, onde ele está do lado do Pai, intercedendo por mim, por você, em nome de Jesus. Porque aonde ele levou as nossas dores, os nossos pecados, aonde ele disse que ia para o Pai, no capítulo 14 de João, ele disse que ia para o Pai, mas voltaria, porque na casa do Senhor há muitas moradas. Glória a Deus. E disseram, pois os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? E Jesus, porém, referia-se ao templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, Jesus e seus discípulos lembraram-se de que havia dito isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Quando, depois a morte de Jesus foi levado ali na cruz do Calvário. Aí os discípulos lembraram dessa palavra. Em 3 dias ia derrubar o templo, mas era o templo do Espírito, do templo do corpo que ele estava falando. Era o templo, era do coração dele que ele estava dizendo. Então, e se cumpriu a palavra. Aonde 3 dias ele levantou, aonde 3 dias ele morreu, aonde 3 dias ele foi para a glória, aonde 3 dias ele ressuscitou. Ele levou aqueles que estavam com ele, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, como a luz do Senhor. E quando ressuscitou entre os mortos, os discípulos lembraram-se de que havia dito e creram nas Escrituras. Estando em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então todos começaram a crer no nome de Jesus. A fama de Jesus começou a passar ali naquela cidade, na Cafarnaum, onde, como era a festa dos judeus, que era o costume deles. Aí, como estava tendo festa, Jesus participou da festa, que foi a primeira festa do casamento. Depois ele desce para a festa de novo, onde está acontecendo a festa dos judeus. Mas ele começa todo momento a falar da palavra, todo momento a falar a verdade, todo momento, ele não deixou nenhum momento de dizer a palavra. Mas ele sempre firme e forte falando a palavra. Mas os próprios Jesus não confiava a eles, porque conhecia a todos. Não necessitava de alguém testificar do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia o que estava nos corações daqueles homens. Ele sabia que aqueles homens eram maus, ele sabia que aqueles homens eram maldosos.
Ele sabia que aqueles homens estavam ali querendo pegar ele de alguma forma, mas em nenhum momento ele deixou de blasfemar, em nenhum momento ele não blasfemou, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele falou alguma palavra que não era do agrado. Mas mesmo assim, os corações daqueles homens eram maus. Mesmo assim, Jesus conhecia o coração daqueles homens. Mesmo assim, Jesus mudou a história. Aleluia. E assim eles queriam matá-lo. Porque na hora que quando Jesus foi para o templo, Jesus simplesmente ele só queria consertar o templo. Só por causa que Jesus consertou o templo, mandou tirar aqueles homens dali, tirar aquelas pombas, aqueles bois, aqueles pombas, tudo que estava lá, ovelha, na casa do Pai. Simplesmente já bateu uma ira no coração daqueles homens. Simplesmente já veio um revolta no coração daqueles homens. Mas, mesmo assim, ele não deixou de pregar a palavra. Mesmo assim, ele não deixou de estar falando do nome do Senhor, aquilo que o Senhor estava fazendo. Quando Jesus fazia os milagres, tudo ele apresentava ao Pai. Quando Lázaro estava morto, 4 dias já tinha se passado, aí a multidão estava em cima. Esses mesmos homens aqui, judeus, esses mesmos homens estavam lá. Esses mesmos homens estavam lá a querer acusar. Mas, quando ele leva os olhos para cima, como diz o salmista, ele leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele leva os olhos para o céu, ele diz: Pai, graça te dou. Naquela hora, a pedra, ele mandou tirar a pedra naquela hora. Louvado seja o Senhor. Naquela hora ele mandou que tirasse. Ele falou assim: vai lá e tira aquela pedra. Aí ele dá um grito e ele disse: Pai, graça te dou, porque o Senhor me ouviste. Aí ele chama o nome ali daquele homem chamado Lázaro. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. No primeiro grito que ele deu, na primeira ordem que ele deu, Lázaro saiu, ainda todo enrolado, ainda com a faixa, porque o costume dos judeus lá eles tinham aquele costume de enrolar com a faixa quando morresse alguém. Aí na hora que Jesus deu a ordem, o Lázaro sai para fora. Aí ele disse: agora está cumprida a palavra, agora o Senhor deu crédito, o Senhor ouviu a minha palavra. Então Jesus fazia a hora naquele momento, e o nome era glorificado. E todos que estavam ali viam o sinal e começavam a crer. E todos começaram a acreditar, falando que é Jesus que apareceu na cidade de Nazaré. Jesus que apareceu naquele momento, revolucionou aquela cidade, revolucionou todo aquele lugar. Foi passando de cidade em cidade, até chegar no último caminho que foi Gólgota, o último caminho da cruz, o último caminho da caveira, o último momento. Mas todo momento que ele passou nas aldeias, na cidade, em tudo ele levava a palavra, em tudo ele estava fazendo milagre, e sempre tinha novidade. O povo que andava com ele, o povo que estava vendo os milagres, na multiplicação dos pães, ali ele alimentou homens e mulheres, 5.000 homens foram abençoados. Ainda encheram 12 cestos de pães que sobraram.